A coluna Mulheres às Avessas é o nome da nossa coluna toda quinta-feira. Mas hoje nós vamos falar da insegurança dos homens, de nós homens, que nos apaixonamos e sofremos por amor. E não é só a ansiedade do dia a dia, o medo de perder o emprego, de não ser amado, de ficar velho. Ou seja, a vida moderna mostra que super-homem é realmente só um mito. Bom dia, Lígia Guerra. Bom dia, Solé. Bom dia, Gisele. Tem medo de ler esse texto também, né? Belíssima até ler o texto apresentação. já deixa a gente... Mas, enfim, eu posso dizer naturalmente que há uma cobrança grande, né, de que o homem se aproxime mais daquele conceito de sensibilidade também hoje em dia, e muitos de nós temos dificuldade. Sim, vocês antes tinham a cobrança muito mais entre os seus pares, né, os seus colegas de trabalho e em relação a si próprios. E hoje a mulher também está cobrando muito desse homem, né, porque ela também se sente muito cobrada em muitos aspectos. Tanto que a ideia desse tema foi muito em relação a algumas colocações femininas. Lígia, os homens estão com medo de compromisso? Puxa, eu sou bem resolvida, tenho 25 anos, tenho 30 anos, tenho independência e não consigo achar alguém legal, sabe que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, eu diria que esse desconforto, essa insegurança, o homem aplica em duas situações a palavra insegurança. A primeira é quando ele de fato está se sentindo inseguro, seja em relação ao próprio trabalho, sua autoimagem, ao relacionamento, ao cotidiano como um todo. Você colocou vários aspectos da insegurança masculina que são reais. E o segundo momento, o homem se diz inseguro para se blindar. É uma forma de ele pegar e justificar, eu estou inseguro, eu não sei bem o que eu quero, seja consciente ou inconscientemente, ele está fugindo de um relacionamento, sim. Aí a gente diria que é um homem que tem fobia de relacionamentos. E o que eu quero deixar muito claro para as mulheres hoje é que a culpa não é das mulheres, não é porque a mulher tem qualquer problema, parem de colocar a culpa em si próprias. Se o homem tem um problema, ele tem que buscar ajuda. Então, para as mulheres não entrarem como psicólogas numa relação, mas como mulheres mesmo, se elas perceberem que o homem não quer compromisso, ela que vai buscar uma relação saudável, porque essa é a nossa grande missão, achar relações saudáveis. Acho que o medo de compromisso é o medo mais clichê, digamos assim, mais comentado dos homens. A gente tem até a participação, a gente foi até as ruas ouvir as pessoas, olha só o que disseram. Os homens, em geral, eles têm medo de casar? Tem bastante. A maioria, né? Por quê? Não quer assumir, não quer gastar, não quer compromisso. Quer gastar? Quer gastar foi ótimo. Né? O que os homens dizem é que quando eles encontram alguém especial de fato, eles não têm esse medo não. Mas o que acontece? Eu entendo que o homem não tem o medo do relacionamento em si. Ele tem medo da perda da liberdade dele. Ele tem medo que essa mulher queira mudar alguns conceitos que para ele são importantes, como ir assistir uma partida de futebol no final de semana com os amigos, dar uma pedalada com o grupo da bike, enfim, aquelas coisas que para o homem são importantes e que ele tem medo que a mulher comece a invadir o espaço. E a mulher colabora para esse pensamento às vezes, né? Muitas vezes, Gisele. Existe uma coisa muito simples, a gente tem aquele trocadilho popular, né? O homem casa querendo que a mulher não mude e a mulher casa querendo que o homem mude. E isso gera um conflito muito profundo. Então, a primeira grande ideia é a questão da individualidade feminina. Nós não nos perdermos de nós mesmas, mantermos a nossa vida, mantermos as nossas amizades, os nossos interesses. E isso não por um joguinho com o homem, mas porque é saudável mesmo, de fato. Essa coisa de não ligue no dia seguinte, não faça não sei o quê. Sabe, esses joguinhos eles não funcionam, a autenticidade tem que estar na relação. E isso implica em nós termos o nosso espaço. Vamos ver mais participações? Vamos lá. Para o homem é muito mais difícil se abrir. A mulher já não, a mulher sempre tem aquele jeitinho de chegar e querer discutir. Agora o homem não, o homem é bem mais difícil. Olha, eu me lembro assim de duas situações para ver como os homens são cobrados hoje. Rock and roll normalmente é algo, vamos dizer assim, que questiona as coisas, né? Até de certo ponto agressivo, mas você tem algumas bandas de rock, por exemplo, Barão Vermelho, o Ira, tem músicas que tratam disso, né? O Ira tem uma música que diz assim, eu sou um poço de sensibilidade. O Barão diz assim, o homem não chora. Quer dizer, são questionamentos que estão colocados hoje em dia, como eu falei no início da entrevista, que é difícil para muitos homens se deparar com essa questão da sensibilidade, discutir a relação, por exemplo. Claro, e você falou uma coisa que é verdadeira. Essas bandas têm uma filosofia profunda, se você ouvir com bastante atenção. E a confusão começa porque quando a mulher diz quero discutir a relação,
o homem já entende isso como possíveis críticas chegando a ele. Então, ele já blinda. Vou te massacrar agora. Exatamente. Agora você será metralhado, né? Então, a mulher daí tem que ter a sensibilidade de chegar e conversar com o parceiro dela, sem que ele perceba que ela quer falar algo pontualmente. Ela tem que ter essa sensibilidade, porque o homem, ele vai realmente se blindar. Isso é uma característica do mundo masculino. E querer falar sobre a relação é uma característica do mundo feminino. E isso não deve ser um problema. Isso deve ser algo que enriqueça a relação. Então, daí vai da sensibilidade da mulher saber conduzir, nesse aspecto, a conversa. Mas os homens também podem entender que quando falar quero discutir a relação, pode entender isso só como vamos conversar, né? Não precisa já se armar. Deveriam, mas não conseguem. Então, não adianta a gente se apegar em utopias, eles não conseguem. Então, a gente vai ter que realmente entender que existem diferenças, graças a elas somos homens e mulheres, e nós temos que nos comunicar de um jeito que a gente realmente consiga trazer efetividade para o diálogo, né? Vamos ver mais uma participação? Acho que agora sim, cobram mais do que antes, né? Ter uma preocupação, um cuidado com pele, com esse tipo de coisa que antes não acontecia. E como é que você acha que os homens reagem a essa cobrança, essa pressão? Alguns reagem bem, né? Alguns ficam meio com medo, assim, de ser taxado, né? Em muitos salões é até separado, né? O ambiente dos homens fica bem longe do ambiente feminino. Nossa, completamente. Eu tenho observado bastante, e até porque eu estou pesquisando muitas coisas nessa área para o meu novo livro, eu tenho visto assim, um aumento, né, desses cuidados estéticos e a cobrança que vocês estão sofrendo, porque sempre existiu muito em relação à mulher, né? Toda essa cobrança do aspecto feminino, da juventude feminina, e hoje os homens também estão sendo cobrados, porque infelizmente a gente associa muito juventude a sucesso, o que é um equívoco. Isso nem sempre está associado, né? A experiência da gente, por vezes, ela vale muito mais do que qualquer apresentação, porque a profundidade com a qual você trabalha algumas coisas, muitas vezes só a idade vai trazer. Então, eu vejo que a juventude tem que trazer o sopro da inovação e unir isso à experiência. Infelizmente, nem sempre isso acontece, esse tipo de cobrança acaba acontecendo aí no mercado de trabalho e também nas relações. Com essa questão da beleza, é preciso ter, sim, alguns cuidados. É bom você ver, a gente já conversou sobre isso, homens que se cuidam. Mas também tem que ficar esperto, porque é um filão do mercado que está sendo conquistado aí, né? Nossa, bem interessante isso, hein? Até porque a gente, se a gente não cuidar, a gente é muito manipulado com isso tudo, né? E, claro, tornamos-nos produtos e a ideia não é essa. A gente tem que usar as coisas e não ser usado pelas coisas. Essa que é a grande diferença, né? Então, as pessoas estão confundindo muito, hoje em dia, alguns conceitos, né? Elas amam as coisas e usam as pessoas, muitas vezes. Isso é meio complexo, então a gente tem que estar muito atento. É isso, né? A nossa maneira de se relacionar com o que é material e com o que é emocional. E as mulheres que acreditam que existam homens que têm medo de compromisso, que de fato existem, elas têm que perceber alguns aspectos desse homem aí que sinalizam esse tipo de problema. Né? A gente pode estar falando isso num outro momento aí. Ok, Lígia, obrigada. Obrigada, até a próxima semana. Bom dia.